Meus amigos, retornando aqui com o doutor Leandro Lobo, né? E a gente fica com essa situação de cumprimentar. Como é que cumprimenta as pessoas com aperto de mão, doutor Leandro, né? Devemos parar de cumprimentar as pessoas, tocando pezinho com pezinho, como está na moda. E a gente vai brincar um pouco assim para distrair, não é? Já que existe também memes, né, da maneira de cumprimentar. Ou aperto de mão ainda deve ser feito, beijinho no rosto. O brasileiro gosta muito também de tocar da mesma forma. É possível ou tem que parar com isso também, doutor Leandro? Vamos parar, vamos evitar, principalmente nessa fase. Marcos, eu vou fazer uma comparação. Vamos ter o comprimento, utilizar o comprimento oriental. Eu acho, inclusive, que a gente precisa realmente entender isso como uma situação muito importante e é uma cortesia que você vai fazer ao próximo. Além de uma cortesia, uma grande gentileza. Eu acho que a gente saudar uma pessoa, né, dar um até logo, reverenciar uma mulher, um jovem, um idoso, ceder um lugar a um idoso, fazer essa referência, eu acho que isso é muito importante, evitar esse contato muito próximo, sem sombra de dúvidas. Isso aí é bem claro. Muito bem. Algum remédio, não é natural, algum alimento pode ajudar ou pode combater o coronavírus, como isso também está espalhando, que o brasileiro gosta muito de usar medicamentos naturais. Pode-se combater o coronavírus? Existe já preocupação de algumas pessoas que estão usando remédios naturais. O que é que o senhor pode falar? Veja, Marcos, não existe nada comprovadamente, nada nos estudos científicos, nas grandes revistas nacionais e internacionais de saúde, de ciência. Eu faço esse apelo à população de Santo Antônio de Jesus que o clássico é o clássico. Mais uma vez, a estratégia da Secretaria de Saúde é o isolamento, sobretudo partindo da conscientização da população, comunicando com essa população, ficar em casa, e só ir para uma unidade de urgência e emergência ou procurar um médico quando o caso se agravar, ou seja, a febre ela passou de 48 horas, ela foi e voltou, ela está sendo sustentada, o mal-estar, a astenia, a moleza, um quadro diarreico que não cede, começou a sentir uma coisa é aquela angústia, será que eu vou ficar com falta de ar? Isso é angústia. Não vamos esquecer que, inclusive, dentro desse cenário, outras situações ocorrem que não tem nada a ver com coronavírus. Então, você está efetivamente cansando, com falta de ar, respiração ofegante, dá 2 passos na escada, não está conseguindo, a sua perfusão capilar apertou a ponta do dedo e você observa que não está tendo uma extremidade perfundida. São hábitos, inclusive, formas que nós profissionais podemos ajudar a população. Extremidade pé fundida, desculpe interromper, significa o que esse pé fundida? Porque eu fiquei até assustado. O que é isso? Significa dizer que você está fazendo suas trocas gasosas, ou seja, o sangue arterial está chegando nos tecidos. A gente entende que o pulmão está funcionando, porque o vírus ele causa um dano pulmonar, sobretudo. Então, dizer para a população que se a febre não se sustentou em 48 horas, se ela não foi, ela não voltou. Se você está apenas corizando, secreção clara, translúcida, que essa secreção não passou a escurecer, ficar esverdeada, que você está com bom estado geral, que você caminha sem cansar, fique em casa, efetivamente em casa. Por quê? A regra é muito clara. O que eu posso oferecer à população de conhecimento clínico, médico e com base a tudo que está sendo ofertado para esse quadro é a febre, uma necessidade, é uma dipirona ou paracetamol. Dipirona ou paracetamol. Permanecer se hidratando, permanecer se alimentando, evitar outras coisas que não vão somar nesse momento, não existe conhecimento científico e clínico para isso, e só procurar as emergências e as urgências se necessário. Fazer um apelo aos nossos profissionais da área de saúde, porque eu entendo que medicina ela deve ser para todos e de uma forma muito próxima. A relação médico-paciente é uma relação inequívoca. A relação enfermeiro-paciente é uma relação inequívoca. É uma relação que se assemelha muito à relação umbilical mãe e filho. É uma relação muito importante. Então, o médico que puder e tiver essa solidariedade, eu sei que tem, os nossos profissionais, ceder seu telefone aos seus pacientes, ofertar realmente essa prática se tornar tanto no sistema privado como no sistema público, para que eu possa conversar com Dona Joana, para que eu possa conversar com Dona Maria, no sentido de dizer, se o quadro está assim,
fique em casa, permaneça em repouso. Eu não estou vendo algo que perturbe você ao ponto de que você vá para uma unidade de emergência para pegar coisas, inclusive, que você não tem. É óbvio que o exame físico, a inspeção, a ausculta, a percussão, que toda aquela propedêutica que a gente chama, junto com a história clínica, ela é importante, é um clássico da medicina, mas o momento agora requer que a gente use estratégias. E aí eu faço esse apelo aos nossos profissionais, que eu não tenho dúvidas que eles farão, porque o call center da Secretaria, os nossos telefones, a disponibilidade da vigilância epidemiológica, por mais, Marcos, que a gente faça isso, cumpra, e o prefeito está dando ampla celeridade a tudo que a gente precisa, o poder público ele é insuficiente para um caso superveniente. Sem dúvida. Agora, pessoas que não têm os sintomas e estão com coronavírus, é possível alguém bater um papo com a gente aqui, entrar na sala e a gente nem saber que o cara está com coronavírus porque não aparece nenhum sintoma. Do mesmo jeito, isso pode acontecer, e se acontecer, a gente também pode ser contagiado por esta doença, mesmo sem um sintoma, se é que pode isso ocorrer. É exatamente o comportamento, é exatamente a dúvida de qual o comportamento desse vírus. Exatamente. Esse monstro, digamos assim. Exatamente. Então, assim, já se sabe que crianças têm um comportamento assintomático, as crianças têm um quadro de transmissão, transmite entre 3 a 4 pessoas, daí por que deixar a criança afastada dos vovôs, das vovós nesse momento? Então, é uma situação muito delicada. Então, existe o paciente que pode estar portador e assintomático, mas sendo ele sintomático ou não, vou repetir, sendo ele que testou positivo ou não, podendo, e mais do que isso, vamos ficar em casa. Meu amigo, quem não encontrou o álcool gel, doutor Leandro Lobo, competente secretário de saúde do município, quem não encontrou o álcool gel aí? O sabão funciona? Sim, a prática mesmo é da higienização das mãos, higienizar, quem trabalha nas repartições, a cada 30 minutos, parar, lavar as mãos, ter cuidado em lavar o rosto, ter esse absurdo cuidado em esfregar as mãos, as pontas das unhas, fazer realmente a higienização dos punhos por mais ou menos aí 20 segundos, ou se puder, repetir isso várias vezes, de maneira que não vai virar uma paranoia, é bom que se diga, mas tem que virar um hábito, um plano realmente de vida daqui para frente. Por isso que eu digo que o Brasil sai diferente, não é nem melhor nem pior. A postura pessoal, a postura familiar, a postura social, entendeu? A postura dos nossos governantes, para que circunstâncias como essa a gente saiba lidar de uma forma muito brilhante e principalmente protegendo as vidas. Então, Marcos, esses são os cuidados. Dizer que, como você me perguntou, está faltando? Sim, está faltando para o poder público as compras dos álcools e também do sabão, porque está faltando nas prateleiras, todo mundo está em busca, o secretário de administração está constantemente comigo, trabalhando de uma forma absurda, no sentido de, por ordem inclusive do prefeito e cooperação desses secretários, de comprar tudo que for necessário, mas é insuficiente porque a estratégia da secretaria ela é clara e não seremos diferente disso. A estratégia é o isolamento, a estratégia é permanecer a cidade mais calma, mais morna nesse sentido, porque é importante nesse momento. Então, em faltando um insumo ou não, a prática da gente se cuidar, se isolar, atravessar essa crise vai ser muito importante. O que é que o senhor pode falar? Tem muita gente perguntando aqui também nesse momento, e ontem também fizeram essa pergunta para a direção do pessoal do INCAR, sobre os capacetes, como é que o cidadão que às vezes pega um mototáxi deve utilizar? Utilizar o capacete, deve colocar o que ali? Para se proteger desse coronavírus usando o mesmo capacete? Primeiro, o deslocamento, a gente sabe, eu conversava numa coletiva de imprensa agora há pouco e dizer que o deslocamento, o sistema público, o sistema de transporte público no nosso país sempre foi um sistema realmente que, por vezes, caótico, muitas vezes insuficiente, mais ainda aglomerando, com pouco conforto, pouca pontualidade, pouca qualidade. Essa é a verdade. Isso é uma questão estrutural, né, dentro do nosso país, como a coisa se desenhou, né, inclusive priorizando o transporte rodoviário em detrimento do ferroviário, enfim, nós não vamos entrar nesse aspecto, mas dizer que evitar o deslocamento na tática e na estratégia do isolamento é muito importante. Podendo evitar, ótimo. Não podendo evitar, sendo extremamente necessário, e o instrumento vai ser a moto com todo cuidado, não pode andar de moto sem capacete. Então, é o álcool gel,
é colocar o capacete, se preferência, quem tem seu capacete ótimo, seu capacete próprio, quem não tem, e aí o motoboy vai oferecer, mas ele tem que fazer um trabalho de higienização constante, de conscientização. A pessoa que pegar também tem que ter esse trabalho e, de pronto, chegar em casa podendo tomar um banho, lavar, né, lavar as mãos, lavar o rosto, lavar a cabeça. Vamos promover isso daí. Dizer que, inclusive, Marcos, até os próprios EPIs, quando a gente fala, eu estou dialogando com os profissionais da área de saúde, quero cumprimentar os agentes comunitários de saúde, nós teremos uma reunião importante com os agentes comunitários de saúde no dia de hoje, porque é uma categoria que é uma... Não vai aglomerar ninguém não, né? Não, de forma nenhuma. É bem detalhada, bem dividida. É uma categoria que tem forte representação e é uma categoria que está nas trincheiras, né, batendo na porta das pessoas. Então, a gente tem que ter um cuidado especial, uma retaguarda especial, e eu tenho uma estratégia especial para eles. Nós vamos comunicar com a categoria e dizer que até o próprio EPI, esses instrumentos de proteção, até na retirada você termina se contaminando. Então, a palavra de ordem e a estratégia da Secretaria é sim o isolamento. Estou aberto a todos os comentários e a todas as críticas, estou aberto a todos os questionamentos, estou aberto a todos os debates, estou aqui para isso, porque é para servir. O nosso mandato de 17 a 20 é focado no trabalho, é assim que é o compromisso do prefeito da cidade, e vou ter tranquilidade e leveza para tolerar todos os tipos de, às vezes, argumentos até desnecessários, críticas até, eu diria, medíocres, no sentido de uma situação tão inconveniente como essa, que é o do coronavírus, mas eu não tenho dúvidas que Santo Antônio de Jesus, em todos os aspectos, no seu pluralismo político, nas suas disputas, em tudo, a União vai fazer a força nesse momento, porque o brasileiro e o ser humano, a humanidade, tem sim esse espírito muito soberano. Não tenho dúvida. Eu estou aqui com o secretário de Saúde, competente secretário de Saúde do município de Santo Antônio, doutor Leandro Lobo. Mais uma pergunta também que a gente não pode calar, porque foi em conversas aqui que a gente conseguiu captar essa pergunta do doutor Leandro, né? Quanto tempo o vírus pode sobreviver em superfícies? Ele que é um estudioso também desse vírus, tem conversado com vários colegas da Europa, e a pergunta fica, não é, quanto tempo ele pode sobreviver em superfícies e se os sprays, não é, toalhas desinfetantes, funcionam de fato contra ele? Vamos lá, Marcos. É exatamente isso. A gente está dentro de um quadro vivemos um quadro que a cada momento a gente está tendo novidades e estudando e identificando melhor, com muita proeza, como é o comportamento desse agente microbiano, desse vírus. Ou seja, por exemplo, vamos lá, período de incubação aqui na nossa realidade. Deixou de ser de 14 dias, a média entre 3 a 8 dias. O que é o período de incubação? É o tempo que o agente microbiano, o vírus, entra em contato com a pessoa, cria aquele relacionamento com a pessoa, com o seu sistema imunológico. Passada essa média de 3 a 8 dias, ele começa a desenvolver danos. Não só está transmitindo, obviamente, desde já, como também deflagrando sintomas e sinais, né, como febre, a angústia respiratória, que é o caso mais grave. Já se sabe, inclusive, que a média nessa curva toda de transmissão, incubação e manifestação de sintomas e deterioração do quadro clínico, que do 12º dia, entre o 12º dia e o 14º dia, ele começa a promover determinados agravamentos, principalmente no idoso, que é quando vem a febre, inclusive, o prognóstico piora. No 12º dia, o paciente ainda está com febre. A gente tem observado alguns casos que o paciente entra em um processo de falta de ar, de mal-estar respiratório, que precisa da unidade de urgência para não evoluir gravemente para uma insuficiência respiratória. Então, esses são os dados que a gente sabe. E, do ponto de vista da sua mutação no clima brasileiro, da sua replicação, do qual vai ser esse comportamento dele. Inclusive, sim, nos inanimados, onde ele pode permanecer, corrimão de escada, porta, maçaneta de porta, como você disse, no capacete, nos balcões, nos computadores, enfim. Temos que trabalhar com higienização constante e com o hábito de lavar as mãos e cada um se protegendo o seu próximo e se isolando, dado, é excepcional essa sua pergunta, que todo esse complexo do comportamento do vírus é algo que a gente está monitorando constantemente, a comunidade científica, e graças a Deus, a tecnologia nesses momentos, as mídias sociais, a gente tem uma ferramenta muito importante para poder fazer, como você disse aí, as trocas de informações, conversar com profissionais de outros países, conversar com os profissionais de São Paulo, da capital baiana, que, aliás, quero cumprimentar os baianos, têm um exército de médicos, de profissionais. Santo Antônio de Jesus
não faz diferença nenhuma cidade pela grandeza dos seus profissionais, como eles lidam com o quadro clínico aqui, assegurando a saúde do paciente. Então, quando a gente fala de conversar com vários profissionais, é no sentido, desde os profissionais daqui a outros profissionais, de aumentar a comunicação. E ao tempo de dizer para a população de Santo Antônio de Jesus, para os baianos, que cuidado com as falsas notícias, cuidados com os fake news. Precisamos estar atentos às publicações oficiais, às declarações oficiais e o contato com os seus profissionais, aquele médico que ligou para você, ou você ligou para ele, que ele te enviou uma mensagem de texto, uma coisa ordenada, explicando com consciência social, científica e política, isso é uma mensagem de verdade. E a gente tem que ter cuidado com mensagens que não são rubricadas, que não são declaradas oficiais, e aí sim a gente vai vencer essa guerra. Não tenho dúvida. Bebe um pouquinho de água, que eu só já vou terminar já a entrevista, porque eu acho fundamental também deixar claro, né, que algumas perguntas chegam também no nosso departamento de jornalismo. Mulheres grávidas e animais, eles podem também pegar esse tal desse coronavírus? Mulheres grávidas, eu digo, qual o cuidado que deve ter e se os animais podem pegar esse coronavírus e transmitir para o homem? Primeiro dizer, Marcos, que a paciente gestante, ela é do obstetra sobre todas as instâncias, e eu quero cumprimentar os nossos profissionais da obstetrícia, nessa cidade sobretudo, que tem a Santa Casa de Misericórdia como protagonista da assistência materno-infantil, uma casa centenária, ou seja, uma casa que viveu 100 anos. 100 anos, essa casa compreendeu diversas situações de saúde pública, e lá tem um arquivo de grandes profissionais, uma memória de grandes profissionais, e atualmente um presente de profissionais também brilhantes. Então, vai saber conduzir. Que a transmissão é entre todas as pessoas. A gestante, por ser gestante, ela não está protegida, ela vai se proteger se isolando, ficando em sua casa. É de risco? É uma faixa de risco, se alimentando. E nos animais, a gente não tem notícia do comportamento ainda, mas que todas as medidas deverão ser tratadas, sobretudo do ponto de vista da vigilância sanitária. Muito bem. As máscaras faciais, que são eficazes para impedir a propagação desse coronavírus, elas vão nos proteger de alguma coisa ou não? As máscaras, efetivamente, é para quem está corizando, quem está com aquela suspeita, quem está realmente muito secretivo, com gesto, tossindo, então, e que vai precisar se deslocar, ele tem essa consciência, se ele não pode se isolar, se ele não pode ficar em casa, ele vai se deslocar e ele use a máscara. Lembrar que quando essa máscara ficar úmida, ela já perdeu a sua barreira, ela já tem uma barreira muito frágil, essa que é a realidade. Existem máscaras cuja barreira ela é declarada realmente é uma verdadeira barreira, mas isso é para os profissionais da área de saúde, que farão contato, que estarão nas trincheiras, no hábito de cuidar, que precisarão criar realmente uma proteção para cuidar dos outros. Então, a máscara comum, a barreira já é frágil. Ela se tornando úmida, ela já não tem barreira nenhuma, ela deve ser trocada imediatamente. Se tossir, usar a dobra do braço, tudo que já foi publicado na televisão, mas estratégia é isolamento. Algum caso suspeito aqui em Santo Antônio, doutor Leandro Lobo? O que é que o senhor pode passar para os nossos amigos internautas? Tem algum caso suspeito ou não? Ou existe algo que o senhor também pode falar? Ou clínicas particulares? O senhor tem alguma outra informação? Olha, Marcos, a informação oficial. Também pedir o apoio de todas as clínicas, que a Vigilância Epidemiológica de Santo Antônio de Jesus, em regime de plantão, 24 horas, todos os dias, deverá ser comunicada sempre dos casos suspeitos, e é isso que está acontecendo. Nós tivemos 3 casos suspeitos lá atrás e que não foram confirmados pelo teste molecular. Nós tivemos um negativo e estamos monitorando mais 3 casos. Os boletins são eles todos diários para a gente compreender isso daí. E, através dos boletins, através dessas notificações, nós vamos sim informar a população. Mas, até o momento, nós não temos confirmação positiva do caso e daí porque a importância não só do decreto, das ações, da estratégia da Secretaria de sair na frente de forma agressiva no sentido do isolamento. Muito bem. Meu ponto me disse aqui um negócio que foi interessante, né? Não fazer política no meio de uma situação terrível dessa, né? Que é preocupante, eu falo sério aqui, né? É claro que a gente tenta distrair um pouco numa entrevista dessa, mas eu acho até difícil. Foi uma entrevista muito séria e que a gente se preocupa. Não fazer muita politicagem no meio de uma situação dessa, né, doutor Leandro? Eu não tenho dúvida, Marcos, que Santo Antônio de Jesus tem uma consciência crítica muito grande. Afinal de contas, é uma cidade, eu costumo dizer, geograficamente reconhecida, importantíssima no nosso país,
uma história de vida e de um crescimento muito grande, com atores aqui que fizeram a história dessa cidade junto com a população, que reverbera hoje para todos os cantos desse país, e que o momento é mais do que oportuno para a união. Então, eu não tenho dúvidas que o trabalho ele vai prevalecer e que as pessoas vão compreender que este momento agora é um momento de conscientização e de estratégia e de união, né? E isso aí eu não tenho dúvidas, eu tenho muita tranquilidade com isso, como também o ofício de ser secretário é um ofício de administrar as circunstâncias e as circunstâncias mais adversas. Estamos aqui para isso, compreendendo a situação de Santo Antônio de Jesus e ajudando. Olha, para a gente poder fechar essa última pergunta, o cidadão que morreu de coronavírus lá em São Paulo, eu sei que você citou isso várias vezes aqui na entrevista, e que me preocupou bastante. Ele tinha 62 anos de idade, ele estava em uma clínica particular e estava também com respirador e acabou morrendo. Qual a análise que você faz desse caso, como médico, como secretário de saúde? Eu sei que preocupa bastante, eu sei que você está muito preocupado desde o início, antes da entrevista você me falava isso. Mas desse caso específico, esse cidadão morreu por quê? Tem alguma já particularidade que você pode passar para os nossos amigos internautas? Ele estava no hospital, ele tinha um hospital particular, ele estava pagando o hospital e esse cidadão morreu. E aí? O que de fato ocorreu nessa análise crua desse paciente específico? Veja só, Marcos, o caso concreto. A gente sabe que estamos vivendo uma situação que existe um vírus que tem uma predileção a uma lesão pulmonar, uma lesão intersticial, que é um vírus realmente que está acarretando um processo, né, a síndrome da angústia respiratória, uma insuficiência respiratória, levando o paciente do mal-estar, à fadiga, a respiratória, né, a mal-estar, a dispneia, a falta de ar, fadiga respiratória por uma questão de insuficiência. Esse paciente, os pacientes se dirigindo nas unidades de urgência e emergência, detectado pelo profissional da área de saúde, que seja ele jovem ou idoso, cujas comorbidades e também a própria idade já requer um cuidado muito importante. Ele dá entrada na unidade de urgência e emergência com um sinal claro de baixa perfusão, de hipoxemia, um sinal claro de sepsemia, um sinal claro de insuficiência respiratória, ou até que esteja próximo disso, e também em relação à transmissão, porque essa transmissão ela tem sido muito forte. A gente sabe que as unidades de emergência, as unidades clássicas de terapia intensiva, os nossos hospitais, que são realmente hospitais que têm instrumentos de trabalho e também grandes profissionais, têm promovido a intubação, que é a ventilação mecânica. É o grande temor, como aconteceu em São Paulo, que estão comprando ventiladores e respiradores mecânicos, que estão capacitando mais UTIs, como está acontecendo em outros lugares do mundo. Então, a gente já sabe que ventilação mecânica, quero explicar para a população, intubação orotraqueal, induzir o paciente ao coma para que ele respire através de aparelhos, isso é uma situação que, independente de coronavírus, é uma situação grave. É uma situação que realmente o paciente no tubo, o paciente no ventilador mecânico, ele está predisposto ali a pegar outras infecções, o seu sistema imunológico ele volta a cair. Ali é uma luta diária do plantonista, sobretudo da UTI, durante todo o momento, a cada segundo, de observar os fatores, né, do paciente, observar os dados vitais do paciente, as drogas que deverão ser usadas para que aquele paciente possa rapidamente, e o quanto antes o paciente puder sair da intubação orotraqueal, melhor o prognóstico dele. Então, isso é um problema realmente que a gente tem que tranquilizar a população, por isso daí, porque o isolamento, porque o vírus, ele já mostrou que tem capacidade de matar, principalmente os idosos, e que quando entra num processo de fadiga respiratória, é óbvio, independente desse vírus, um intensivista vai ter que promover a intubação orotraqueal e a ventilação mecânica consequentemente. Então, são dois fatores aí corroborando a ação do vírus com o ventilador mecânico para que o paciente fique no estado imunológico de saúde crítica. Meus amigos, muito obrigado, eu estou aqui, esse competente secretário de saúde aqui do município de Santo Antônio, doutor Leandro Lobo, tirando todas as dúvidas, eu fico muito feliz. O programa aqui direto da Secretaria do Município, né, de Saúde aqui de Santo Antônio, falando com ele, tentando trazer também algumas informações para a população
E como ele disse, a gente deve agir de forma responsável. Não tem ninguém na testa escrito que está com coronavírus ou não. Eu acho que a responsabilidade parte de quem está com a doença e sabe que está com a doença, né? Ou acredita estar com a doença. A primeira coisa, como o doutor Leandro disse, se por acaso você estiver doente, se por acaso você achar que está doente, mas está bem, não está com falta de ar, continue em casa, tome os cuidados para que não pegue essa doença em sua família, né? Eu acho que tem que partir muito de cada um, de cada indivíduo ser responsável e também pensar, poxa, eu não quero que uma mãe, que um avô, ou até mesmo uma criança morra diante dessa praga que está realmente a nível mundial, como o doutor disse, uma pandemia. Eu quero agradecer, deixar os microfones sempre à sua disposição, doutor Leandro. Parabéns por esse trabalho, pelo decreto, por reunir com o prefeito, com as pessoas, mesmo também sabendo que você, com esse trabalho, está correndo risco, como eu também, que nosso trabalho aqui é um trabalho que, eu estava falando com o Mazinho, é um trabalho que nós estamos muito ligados diretamente com o público, isso preocupa, mas, de certa forma, ao mesmo tempo, é o nosso ofício de tentar alertar a população para que não aumente mais esse número de pessoas que venham a morrer com esse caso. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Estamos à sua disposição, doutor. Obrigado, Marcos. Quero agradecer mais uma vez a você, Marcos, da Rádio Voz da Bahia, esse grande comunicador. Finalizar dizendo que a gente precisa comunicar com a população essa situação e todas as outras. Ratifico que todas as ações comunicadas, elas tendem a ter um êxito muito maior e melhor. Estamos aqui para isso, para dialogar. Pedir desculpas àqueles que eu ainda não consegui chegar a ser ouvido e também ouvir, porque o secretário de Saúde, a autoridade sanitária, o prefeito, todos os outros secretários, nós precisamos, e essa é a nossa consciência, ouvir também vocês, das diversas experiências de vocês, tanto os profissionais da área de saúde, como não os que não são da área de saúde, como no sentido de um fluxo de transporte coletivo, uma retaguarda numa zona rural, um isolamento de determinada região, ou também o funcionamento dentro de da peculiaridade de cada serviço de cada um de vocês. Então, muitas vezes a gente não consegue ouvir todo mundo ao mesmo tempo, mas o sentimento é que a cada dia a gente vai vencendo um degrau, para cada dia a sua agonia, a gente vai conversando com a população, e daí porque a importância dos meios de comunicação, de um brilhante repórter como você, que ajuda a gente transmitir com clareza, com leveza e responsabilidade crítica as coisas que precisamos passar para a população. Planejamento, outro dia eu falava isso no Conselho Municipal de Saúde, aqui eu cumprimento o órgão controlador, que tem feito um papel muito grande de fiscalização, apoio à Secretaria de Saúde, no sentido de permanecer as ações públicas de saúde aqui para Santo Antônio de Jesus, independente de qual é o secretário, o trabalho é sempre no sentido de que as ações permaneçam para Santo Antônio de Jesus. Cumprimentar todos, cumprimentar a Defensoria Pública, que vai ter já tem um papel muito grande com a gente, cumprimentar o Ministério Público, que também tem um papel muito grande com a gente, o procurador do município, o prefeito, e através do prefeito cumprimentar todos de Santo Antônio de Jesus, aos nossos médicos, que a união realmente faz a força. E é esse o nosso sentimento, Marcos, que a gente vai vencer. Planejamento, como eu disse, ele é flexível, e dentro dessa flexibilidade, o momento agora é a gente realmente adequar a situação de Santo Antônio de Jesus à realidade que está posta aí. Portanto, e por isso que a estratégia da Secretaria de Saúde é promover o isolamento consciente e decretado também, já saiu um decreto ontem, outros poderão sair conforme a situação, mas a máquina não vai parar. A gente continua trabalhando, sabe-se que precisa fazer alguns ajustes, mas a vida continua, e com toda esperança e clareza também, apesar das preocupações, nem tudo é problema, nós vamos vencer. Não tenho dúvida. Aqui também agradecer nosso querido Franklin, que está aqui acompanhando a gente também, o assessor de imprensa, a Secretaria de Saúde do município, mais uma vez, doutor Leandro Lobo, e a todos vocês, muito obrigado. Vai direto ao estúdio do Voz da Bahia agora.